Você chegou em casa hoje sentindo que carregou o mundo nas costas. O corpo cansado, a mente acelerada e uma sensação estranha de que alguma coisa ficou presa em você. Mas você não consegue nem explicar o quê. Antes de você dormir assim com esse peso, eu preciso te mostrar o que fazer, porque tem algo que a maioria das pessoas nunca faz no final do dia. E isso está destruindo a paz delas sem que elas percebam. Dias difíceis não são só difíceis por fora. Eles deixam uma marca por dentro, uma conversa que te magoou, uma notícia que te abalou, um erro que você fica revivendo na cabeça várias vezes, como se rever fosse mudar alguma coisa, um silêncio de alguém que você ama, uma situação que não saiu do jeito que você esperava, de novo. Tudo isso vai se acumulando ao longo do dia, e quando você chega no fim, esse acúmulo tem peso espiritual real. E se você não limpar isso, você vai carregar para o dia seguinte, e para o outro, e para o outro depois desse. Até que um dia você nem vai lembrar mais de onde veio o cansaço, só vai saber que ele está lá. Hoje eu vou te guiar por uma oração para limpar esse peso. Não uma oração genérica, não palavras bonitas sem sentido. Uma oração honesta, direta, que vai falar o que você está sentindo, mas talvez não saiba colocar em palavras. E você vai sair daqui diferente de como você entrou. Pensa comigo por um segundo. Por que tem dias que você dorme e acorda mais cansado do que quando foi deitar? Por que tem noites que você fecha os olhos, mas a mente não para, fica repetindo situações, conversas, coisas que você deveria ter dito, coisas que você não deveria ter feito? Porque tem momentos em que você tenta orar, mas parece que as palavras não saem. Ou pior, parecem que não chegam a lugar nenhum. A resposta é simples, mas pouca gente fala sobre isso com essa clareza. Você está tentando entrar no descanso sem passar pela libertação. Você tenta ir direto do caos do dia para o silêncio da noite, sem processar, sem soltar, sem limpar. E aí o peso fica, o espírito fica inquieto. A alma fica agitada, o corpo deita, mas a mente continua de pé. O dia difícil não é só uma experiência de horas. Ele é um conjunto de emoções, palavras, olhares, pensamentos que ficam circulando dentro de você mesmo depois que o relógio avança. E isso não é fraqueza. Isso é humano. Mas o fato de ser humano não significa que você tem que ficar preso nisso. Existe um caminho para sair. A oração não é só um ritual de palavras bonitas. Ela é uma ferramenta de libertação. E quando você aprende a usar essa ferramenta do jeito certo, no momento certo, ela muda tudo. Ela limpa o que o dia sujou. Ela acalma o que o dia agitou. Ela restaura o que o dia quebrou. Antes da oração, eu quero te explicar uma coisa que vai mudar como você ora daqui para frente. A maioria das pessoas, quando ora no final do dia, faz uma lista de pedidos. Senhor, me abençoa, cuida da minha família, me dá saúde, resolve minha situação. E isso é lindo, pedidos têm o seu lugar, mas existe um passo antes dos pedidos que a maioria pula, que é a entrega. O ato de colocar na mão de Deus tudo o que você carregou durante o dia antes de pedir qualquer coisa nova. Sabe aquela sensação de andar com uma mochila pesada por horas? E quando você finalmente tira ela das costas, você quase treme de alívio. O corpo inteiro sente a diferença de uma vez. É exatamente isso que uma oração de entrega faz no espírito. Ela tira a mochila das suas costas, só que muitas pessoas oram com a mochila ainda lá. E depois ficam se perguntando por que não sentiram nada. Então, antes de começar, eu quero que você faça uma coisa agora. Feche os olhos por um segundo, respira e pensa, o que pesou mais hoje? O que ficou? O que você ainda está carregando? Pode ser raiva, pode ser mágoa, pode ser vergonha de algo que aconteceu, pode ser medo do que pode acontecer, pode ser aquela sensação de falha, de que você deveria ter feito diferente, dito diferente, reagido diferente.
Pode ser o cansaço de tentar tanto e sentir que não avança. Pode ser solidão mesmo estando rodeado de gente. Pode ser uma preocupação que você está carregando sozinho há semanas sem contar para ninguém. Identificou? Guarda isso, porque essa oração vai falar exatamente sobre isso. E uma coisa importante: limpar o peso espiritual de um dia difícil não significa fingir que o dia foi bom. Não significa forçar gratidão quando você está destruído por dentro. Significa honrar o que aconteceu e, ao mesmo tempo, escolher não deixar que isso te prenda mais. Tem uma diferença enorme entre reconhecer uma dor e ser dominado por ela. Agora tem mais uma coisa que eu preciso que você entenda. A carga espiritual de um dia difícil muitas vezes não vem só de dentro de você. Ela vem do que você absorveu, dos ambientes que você frequentou, das pessoas que te rodearam, de palavras que foram ditas para você ou sobre você, da negatividade que estava no ar, que você respirou mesmo sem querer, do espírito de pressão, de discórdia, de ansiedade que estava presente nos lugares por onde você passou hoje. Você é uma esponja espiritual. Todos somos. E ao longo do dia, a gente absorve muita coisa que não é nossa. A oração de limpeza é o ato de espremer essa esponja, de soltar tudo que foi absorvido e que não é seu, que não te pertence, que não pode ficar dentro de você mais. Agora, quando você estiver pronto, entra nessa oração comigo. Pode estar em pé, sentado, deitado, onde você estiver tá bom. Fecha os olhos se puder, respira fundo uma vez, solta o ar devagar e começa. Senhor, eu venho até você agora não com força, mas com honestidade. Hoje foi pesado e eu não vou fingir que não foi. Eu carreguei coisas que me machucaram. Eu passei por situações que me cansaram de um jeito que vai além do físico. Eu ouvi palavras que ficaram ecoando na minha cabeça. Eu senti emoções que ainda estão aqui dentro de mim agora. E eu reconheço que eu não sou capaz de soltar tudo isso sozinho. Eu precisei tentar e não consegui. Por isso eu venho até você. No final desse dia, eu entrego nas suas mãos tudo o que ficou. Eu entrego a raiva que eu senti. Eu entrego a mágoa que eu ainda carrego. Eu entrego a decepção, o medo, a sensação de fracasso, a insegurança, a ansiedade que não saiu desde que eu acordei hoje. Eu entrego cada pensamento que ficou girando na minha mente sem parar, cada palavra que me feriu, cada situação que não saiu do jeito que eu esperava, cada expectativa que foi quebrada, cada plano que não funcionou. Eu não sei carregar tudo isso, mas você pode. Senhor, eu peço que você faça agora o que eu não consigo fazer sozinho. Limpa o meu espírito, lava a minha alma, tira de mim tudo que não é seu, toda angústia, toda perturbação, toda coisa que o dia deixou em mim e que não me pertence. Eu não sou perfeito. Eu cometi erros hoje. Eu reagi de formas que eu me arrependo. Eu falei coisas que talvez não devesse ter falado. Eu pensei coisas que não foram boas. E por tudo isso, eu peço perdão, de coração, sem enfeitar. Me perdoa, Senhor. E me ajuda a perdoar também. As pessoas que me machucaram hoje, eu escolho agora soltar essa ofensa. Não porque foi fácil, não porque não doeu, mas porque eu não quero carregar isso mais. Eu te entrego essas pessoas. Eu te entrego essa situação. Eu solto. Agora, Senhor, preenche os espaços que ficaram vazios depois de tudo isso. Onde havia cansaço, coloca descanso. Onde havia medo, coloca fé. Onde havia confusão, coloca clareza. Onde havia dor, coloca cura. Onde havia peso, coloca leveza. Renova a minha mente agora, calma o meu coração. Prepara o meu espírito para receber o descanso que eu preciso. Um descanso de verdade, não só do corpo, mas da alma. Eu confio que amanhã vai ser diferente, não porque vai ser fácil, mas porque eu estarei diferente, limpo, renovado, pronto para começar de novo. Obrigado por não me abandonar nesse dia. Obrigado por estar aqui agora, no final dele.
Obrigado por ouvir mesmo quando eu não tinha palavras. Eu te entrego esse dia, eu te entrego essa noite e eu te entrego o amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de fazer algo que a maioria das pessoas não faz. Você parou, você olhou para o que o dia te deixou e você escolheu entregar em vez de guardar. Isso não parece grande coisa, mas é uma das decisões mais poderosas que existe. Porque o que a gente não entrega, a gente carrega. E o que a gente carrega por tempo demais começa a mudar a gente por dentro. A forma como você vê as situações, como você reage às pessoas, como você enfrenta os desafios. Tudo isso vai sendo moldado pelo peso que você acumula sem soltar. A fadiga espiritual é traiçoeira porque ela não chega de uma vez. Ela vai chegando aos poucos. Um dia pesado aqui, uma semana difícil ali, um mês de pressão constante. E de repente, você acorda sem energia, sem fé, sem vontade de nada e não entende por quê, porque na superfície tá tudo bem. Por fora, aparentemente normal. Por dentro, exausto de um jeito que ninguém vê. A oração que você fez hoje é um ato de manutenção espiritual. Assim como você toma banho todo dia porque o corpo suja, o espírito também precisa de limpeza regular. Não precisa ser longa, não precisa ser perfeita, não precisa ter as palavras certas. Deus não está esperando eloquência, Ele está esperando honestidade. Ele está esperando que você chegue até Ele do jeito que você está, com tudo o que você tem, sem enfeitar nada. Eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito hoje. Você não tem que chegar amanhã com o peso de hoje. Você não precisa começar um dia novo ainda carregando o dia velho. Existe renovação disponível para você. Existe misericórdia fresca esperando. Existe uma manhã nova do outro lado dessa noite. E ela vai ser diferente porque você escolheu não ir dormir com a mochila nas costas. Então, faz isso toda vez que um dia pesar. Toda vez que você chegar em casa sentindo que tem algo preso, toda vez que a mente não quiser parar, que o coração estiver agitado, que o cansaço for além do físico, para, respira, entrega, ora e deixa que aquele que é capaz de carregar tudo faça exatamente isso. Carregar o que você não aguenta mais. Você merece descansar, não só o corpo, a alma inteira. Se essa oração te ajudou hoje, inscreve no canal. Tem muito mais por vir.